muito interessante. Nós vamos falar sobre as igrejas do Apocalipse. Vai ser muito interessante. Eu vou estar falando de manhã e de noite. E eu tenho certeza que vai trazer alguma coisa interessante para vocês. Então, que dia que é mesmo, pastor? Eu nem lembro. É mês que vem, né? Novembro, né? Mês de novembro. Nós estamos aí. Vocês vão ficar sabendo aí. Muito bem, irmãos. Com o perdão dos meus espirros, por favor, abre a Bíblia no livro de Judas. Judas, capítulo 1. Não, igreja relevante é outra história. Oferecendo cafezinho para o pregador, chá, daqui a pouco vai vir a Coca Zero, suco de laranja Prates. Rapaz, vou começar a exigir isso por aí fora, hein? Fala, irmãos, o pastor Giovanni lá de Morama me acostumou, viu? Eu quero um cafezinho aí. Põe no contrato aí, pastor. Põe no contrato aí. Judas capítulo 1, versículo 10 e 11. Judas 1, 10 e 11 diz assim a palavra de Deus: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido pela ganância se precipitaram no erro de Abraão, e pereceram na revolta de Corá. Versículo 11, ai deles, porque nessas coisas se corrompem, e movidos de ganância, se precipitam, porque, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse texto me chamou muita atenção, muita atenção. Judas é uma carta muito poderosa, e ela é uma carta muito pesada, é uma carta de denúncia feroz sobre pecados, arrogância, orgulho, etc. A carta de Judas é um capítulo só, são 25 versículos, mas o conteúdo dela é muito pesado, é denso. E quando eu estava lendo Judas, esse texto, pastor Rafael, essa fala me mexeu comigo. Quando o texto diz, movidos de ganância, prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Então eu pensei, se teve o caminho de Caim, teve o caminho de Abel. É lógico. E eu comecei a pesquisar sobre o caminho de Caim e o caminho de Abel. Bom, de Abel não tem muita coisa, mas o pouca coisa que tem é uma coisa escandalosa. E eu comecei a estudar mais sobre o caminho de Caim e o caminho de Abel. E nas minhas reflexões e nas minhas análises teológicas, por orientação do Espírito Santo, eu cheguei a uma conclusão: Caim e Abel oferecem apenas dois caminhos da jornada com Deus. Dois caminhos na jornada com Deus. E eu me pus a estudar sobre esses caminhos que Caim e Abel estão revelando nas Escrituras. E é tão interessante isso, irmãos, que quando eu me debruço sobre esse texto, e quando eu me debruço sobre esse tema, eu vou descobrindo coisas impressionantes de como que os dois caminhos, o caminho de Caim e o caminho de o caminho de Abel e de Caim, como que de fato são os dois únicos caminhos dos quais nós andamos com Deus. Não tem outro, não tem um terceiro, não tem um meio, não tem um caminho neutro. O caminho com Deus, a caminhada, a jornada espiritual com Deus, só é possível através desses dois caminhos. E eu me pus a estudar, eu me pus a fazer uma reflexão sincera, honesta sobre isso. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Na jornada com Deus, só existe dois caminhos. E eu vou apresentar aos irmãos os dois caminhos, o caminho de Caim
e o caminho de Abel. E eu gostaria muito que você fosse honesto com você. E eu sei que você é honesto com você. O cristão, ele é honesto consigo próprio. Para ver em qual caminho você tem andado na sua vida. Que jornada espiritual você tem andado na sua vida? Qual caminho que você tem andado? E isso é interessante, porque vocês vão ver nos textos bíblicos que de fato não tem um terceiro caminho. Só tem dois. Vamos descobrir isso? Vamos nessa jornada espiritual? Pastor Giovanni já orou, agora vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, porque ali começa a descobrir os caminhos de Caim e de Abel. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Gênesis capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Bom, nós sabemos que toda família tem algum tipo de contenda. Irmãos nem sempre se dão tão bem como deveria. E quando existe preferência de filho, fica pior a situação. Porque há pais que não conseguem esconder a sua preferência, fala mais alto a sua preferência por um filho ou outro. Isso é comum, muito comum. Não deveria acontecer, mas é muito comum. Geralmente, quando um filho se sente meio desprezado e o outro filho, ele é o mais amado, vai surgir um sentimento de revolta, de rebeldia na parte de quem se sente subtraído. É normal também. Agora, olha que interessante. Quando Deus, ele expulsa os nossos pais do jardim, eles saem com uma promessa. Qual? Aqui, a descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então, eles sabem, Adão e Eva sabem, que nem tudo está acabado. O pecado entrou na experiência humana, mas o pecado não terá a última palavra sobre o homem. O que tem a última palavra sobre o homem é a promessa de Deus. E a promessa de Deus era a redenção pelo descendente da mulher. Nascem o primeiro filho. Aqui está em Gênesis 4. Eles põem o nome de Caim. Caim, quando nasce, e você observa que Eva, quando ela dá luz ao Caim, ela vai dizer: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Então Eva, ela põe as expectativas em Caim naquilo que Deus prometeu. Eles olham para Caim e falam o quê? Está aqui a promessa. A sequência vai ser, Caim vai ser o primeiro. Natural, não é? Nasce um outro filho, põe o nome de Abel. E o interessante é que a palavra Abel em hebraico, Evel significa coisa fútil, coisa à toa, coisa desprezível, uma coisa que não presta para nada. Quando o pai e mãe põe o nome do primeiro filho de Caim e põe o nome do segundo filho de Abel, qual é a intenção que está no coração deles? Caim é o que é o filho, o que vem depois não interessa. Por isso que puseram o nome de Evel, ou seja, uma coisa fútil, à toa.
Mas quando os filhos vão crescendo, pai é pai, não é? Eles notam que Caim é matreiro, Caim mente, Caim maltrata os animais, Caim provoca Abel, Caim não obedece o pai e mãe como deveria. O Abel é diferente, o Abel é mais crente. O Abel ele fala de Deus, ele se pergunta sobre Deus, ele quer saber mais sobre Deus. O Abel, aí os dois chegam a uma conclusão: quem é o filho da promessa? É Abel. Eles então invertem a polaridade. Agora eles não dão atenção a Caim mais, eles dão atenção a Abel. O Caim observa. Ele deixa de ser um filho paparicado por entender que ele era da promessa e olha Abel agora não como um irmão, mas como um rival. Ele tem ódio de Abel. Só que ele não sabe o que fazer com Abel, Val, porque não existia morte até então. Os rabinos antigos vão dizer que o Caim só pôde matar Abel porque um demônio falou com ele: pegue uma pedra e acerte a cabeça dele várias vezes, porque ele vai deixar de respirar. Essa era a ideia, o conceito de morte que se tinha. Agora, olha que interessante. Eles vão oferecer um culto a Deus. O Caim é lavrador. Qual era a profissão do pai dele, pastor? Lembra? Qual era a profissão de Adão antes? Lavrador. Então veja, na cabeça dos pais, eles pensam: Caim é o primeiro filho, Caim é lavrador, como o pai era. Então eles pensam que a expectativa era de Caim. Caim era lavrador, o Abel ele era pastor de ovelhas. Então olha que coisa interessante. Eles vão oferecer um culto a Deus, não porque, com certeza, foi uma ideia dos pais. Cultem a Deus. Ah, como é que é cultuar a Deus? Olha, ofereça a Deus alguma coisa. Oferece a Deus aquilo que você tem. Oferece a Deus aquilo que você é. O que você é, Caim? Ah, eu sou lavrador. Então ofereça para Deus o fruto da terra. E você, Abel? Ah, eu sou pastor de ovelhas. Então ofereça a Deus do seu rebanho. Até aí tudo bem. Eles vão fazer um culto a Deus. Agora, observa que Deus vai aceitar o culto de quem? De Abel. E rejeita o culto de Caim. Agora, vamos entrar na mente de Caim. Ele era o queridinho do pai e da mãe. Não é mais. Quem é o queridinho do pai e da mãe? É Abel. Agora, ele não é só o queridinho do pai e da mãe. Agora, ele é o queridinho de Deus. Meus pais me rejeitaram. E Deus, o que ele vai olhar para Abel? Eu tenho que dar um jeito nele. Os irmãos estão entendendo? Agora veja bem, estou desenhando, Val. Então veja bem. Aqui, esse culto apresentado, começa a jornada espiritual do cristão. Porque os caminhos traçados por ambos foi o grande diferencial nas 3 áreas mais importantes do relacionamento com Deus. Nós temos 3 áreas importantes no relacionamento com Deus. E o culto que eles ofereceram revelam quais caminhos são esses. Vamos lá? Primeiro, a primeira área no relacionamento com Deus, na jornada com Deus, é o relacionamento com Deus. É a primeira área, é o relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Veja, no relacionamento com Deus, qual era o caminho de Caim?
O caminho de Caim era esse. Ele andava com Deus do seu próprio jeito. Ele andava com Deus do seu próprio jeito. Vamos aqui ao texto. E olha que impressionante. O texto aqui, eu não sei se vocês puderam ter a percepção desse texto. E eu sei que vocês já leram esse texto centenas de vezes. Mas preste atenção aqui, pastor Giovanni, olha que interessante. Eu vou ler de novo. Eu vou ler aqui e vou fazer pergunta para vocês. Atenção, hein? Vamos lá. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou o Senhor. Qual é a coisa impressionante nesses dois textos? Preste atenção. O que está na frente da oferta? O que vem primeiro na oferta? Olha lá o texto. Agradou-se o Senhor de Abel. Não foi que agradou da oferta de Abel. Percebeu isso no texto? Está aqui, não está? Agradou-se o Senhor de Abel. Depois diz, desagradou-se o Senhor de Caim. Então, tem alguns pastores, alguns teólogos, e tudo bem, a gente vai... Eu entendo, isso aí não tem problema. Não, porque Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim trouxe dos frutos da terra, mas Abel trouxe do melhor do seu rebanho. Não, porque a Bíblia é clara que também poderia oferecer a Deus, na época do Antigo Testamento, frutos da terra. Então o problema, a questão toda a se discutir, não era a oferta, mas era quem dava a oferta. E aqui a gente começa a entender que Deus observa primeiro a pessoa para depois aceitar o culto. Não é quanto que você dá, é o que você dá. E o que é que nós estamos dando para Deus? Essa é a pergunta. Porque o Caim, no caminho dele, ele andava com Deus do jeito dele. Ele estabeleceu com Deus um relacionamento que ele achava que deveria. Ele criou uma relação espúria com Deus. Ele criou uma relação falsa com Deus. Ah, mas ele andava com Deus. Mas ele não andava com Deus do jeito certo. Ele andava com Deus do jeito dele. Que é o que muita gente faz hoje, pastor. Anda com Deus do jeito que ele entende. E se Deus quiser aceitar, bem. Se Deus não quiser aceitar, amém. Não põe Deus nas suas decisões pessoais. Não põe Deus nas suas decisões profissionais. Não põe Deus nos seus negócios. Não põe Deus naquilo que ele almeja fazer. Não põe Deus em nada. Esse é o caminho de Caim. Se Deus nunca participa da sua vida, meu irmão, você anda no caminho de Caim. Se você serve a Deus do jeito que você acha que deve servir a Deus, esse é o caminho de Caim. E a pior coisa, Edna, na vida de um cristão, é ele se sentir que Deus não o escuta. A pior sensação que um cristão tem é de que Deus está tão distante que parece que não mexe mais na vida dele. E não mexe mesmo. Porque Deus não anda com gente que não honra. Quem cria o seu próprio caminho de servir a Deus. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que está dentro da gente, o que está na alma da gente, o que está na mente da gente, o que está no interior da gente. Deus conhece o que está dentro de nós. Então não é o que você oferece para Deus, pastor Rafael, é o que você é para Deus. Mas a gente, tem muitos de nós que andam no caminho de Caim, Elisângela.
Serve a Deus do jeito dele. Vai nos cultos quando quer. Não se oferece para fazer uma visita a alguém que precisa. Não se oferece para orar pelo enfermo. Não se oferece para ser um obreiro na obra de Deus, porque igreja é isso. Essa comunhão que o pastor Giovanni disse, não é só uma comunhão de culto. Igreja é uma comunhão de serviço. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele dá duas figuras para a igreja. Corpo de Cristo e o quê? Qual é a outra figura? Noiva. Quando cada coisa é uma coisa? A igreja, quando ela é noiva, ela é a igreja que adora. Noiva, romântica, apaixonada. Não é verdade? Quando a Sofia conheceu esse homem de Deus, descendente de Esaú. A noiva romântica. Eu celebrei um casamento mês passado em Campo Mourão. Meu Deus, a noiva estava deslumbrante. Ele estava arrumadinho, o noivo. Essa noiva estava deslumbrante. A noiva é apaixonada. O que é a noiva como igreja? É o que está fazendo aqui agora. O que a gente faz nos cultos? A gente só está cantando para Jesus que a gente ama Ele. Isso é o quê? Declaração de... Então o que nós somos hoje? Agora? Noiva. A gente diz para Jesus que a gente... Isso não é declaração de amor? Jesus, cantamos hoje, né? Jesus, eu te amo. O que é isso? Só uma noiva fala assim. Então a igreja como noiva é a noiva que adora, que abre o coração para o seu amado, que diz que o ama, que não vive sem ele, que ele é tudo para ela. Não é isso que a gente faz nas nossas canções? Nós somos o quê? Noiva. E corpo? Corpo é o trabalho. Corpo é arregaçar as mangas. Corpo é enfrentar o diabo. Corpo é enfrentar as portas do inferno. Corpo é orar pelos enfermos. Corpo é orar pelos doentes. Corpo é sair de nossa casa para evangelizar uma pessoa. Corpo é quando a gente vai a uma família que está sendo destruída por um divórcio. Corpo é isso. O problema é que a gente muitas vezes só é noiva. Nunca corpo. Então a gente tem a tendência a ir para o caminho de Caim, que é um caminho que eu acho, que eu penso que deve ser. 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por que Deus aceitou... Ou por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus viu o coração de Caim e viu que o coração de Caim não era de Deus. Olha só o testemunho que o Espírito Santo deu para o irmão João. 1 João 3, 11 e 12 diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nós amemos uns aos outros. Agora olha só, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Uma pergunta retórica. Por que o assassinou? Porque as suas obras... Quem era Caim de verdade? Um assassino em potencial. É a Bíblia que está dizendo. Deus não fazia nenhum sentido para ele. Deus para Caim era só um objeto de manipulação dele mesmo. Preste atenção, isso é muito sério. Todos aqueles que andam no caminho de Caim tentam manipular Deus a si. Nossas atitudes são transformadas quando a gente entrega o nosso eu para Deus. A Bíblia diz em Gálatas 2,20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé cristã não trabalha com melhoria, Ed. A fé cristã não trabalha com melhorar ninguém. A fé cristã trabalha com transformação. Jesus não melhora ninguém, Jesus transforma a vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E o caminho de Abel, nessa relação com Deus? O caminho de Abel era esse.
Abel andava com Deus do jeito de Deus. Olha um texto que Jesus disse sobre Abel em Mateus 23. Mateus 23, 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, e ele estava lá, ele viu o Abel oferecendo culto, ele viu o Abel oferecendo ovelha, e Jesus Cristo estava lá, quando os dois levantaram altares para adorar a Deus, ele estava lá, e Jesus Cristo está dizendo, Abel era justo. Por que ele era justo? Ele era um pecador, com certeza o Abel era um pecador, mas ele era um justo porque ele era um pecador que andava com Deus do jeito de Deus, não do jeito dele. Não do jeito dele. Um filósofo francês estava dando uma palestra na USP em São Paulo. Depois da palestra, ele abriu para o parlamento. Então um interlocutor fez uma pergunta: qual é a maior necessidade da humanidade? Quando todo mundo pensava que ele ia dizer que era o problema do racismo, o problema da desigualdade social, o problema do feminismo, quando todos pensavam que ele iria para um tema social, o filósofo disse, e francês, sinônimo de ateu, não é? Ele disse, a maior necessidade da humanidade é saber se Deus existe. Aí o povo quase morreu, né? E ele disse, porque se Deus existe, não podemos viver de qualquer jeito, tem um jeito certo de viver. É o jeito de Deus. É o jeito que Deus quer que a gente viva, no caminho com Deus. Deus quer que você viva com Deus do jeito de Deus, como Abel era justo. Ele era justo por isso. Ele era justo porque milênios antes ele disse não para o seu eu. E se apresenta para Deus dizendo, Deus, a minha vida é tua, faça dela o que tu queres fazer. Miqueias 6,8 diz, ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Qual caminho você está andando? Senhor, minha vida é tua. Senhor, eu sou um cristão. Senhor, eu sou membro da igreja Casa na Rocha. Senhor, a minha vida é tua, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Esse é o caminho de Abel. E veja, milênios depois, o Cristo que viu, que presenciou os dois irmãos levantando altares de adoração, disse que Abel era justo. Os irmãos estão entendendo? Deus está falando com você? Segundo lugar, segunda área do relacionamento com Deus é o relacionamento com a palavra de Deus. É o relacionamento com a palavra de Deus. Qual era o caminho de Caim, pastor Marcelo? O caminho de Caim é que ele andava sem se arrepender do mal. Olha só o que diz o Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Nós temos um problema de levar a vida com Deus empurrando pela barriga. Eu não preciso me arrepender do mal. Eu sou um dizimista fiel. Eu sou um ofertista fiel. Eu não falto nos cultos. Quando o pastor Giovanni precisa de alguma coisa, eu estou lá para ajudar. Isso tudo é muito bom. E muito bom mesmo. Mas isso não quer dizer que você vive sem se arrepender do mal. Caim vivia sem se arrepender do mal. Veja bem, olha o que Deus fala para Caim no capítulo 4 de Gênesis. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou,
Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Gente, essa fala aqui, descaiu-lhe o semblante, dá a entender, Deliane, que ele tinha um semblante sempre alto. Por quê? Porque ele era o queridinho do pai. Porque o pai falou para ele: olha, você vai ser o principal da família. Olha, nós somos expulsos do jardim por causa de pecado, mas Deus disse que o descendente da sua mãe vai vencer o mal. E você, Caim, é essa promessa. Descaiu-lhe o semblante. Ele perdeu a segurança. Em outras palavras, num popular que já faz muito tempo, caiu a ficha. Agora olha que interessante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Essa pergunta de Deus, por que andas irado, Elisângela, é Deus perguntando assim: você tem motivo para ficar assim? Eu abençoo a terra, eu abençoo os frutos que você planta, eu abençoo vocês com vida, eu abençoo vocês com saúde, eu não abandonei vocês, vocês foram rebeldes, mas eu estou com vocês. Você tem motivo para ficar desse jeito? Olha o que Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás. Então o que Deus está revelando para Caim? Que ele não estava sendo aceito. Por quê? Porque ele não procedia direito. Ora, claro! Nós estamos falando de se arrepender do mal. Você, Caim, nunca se arrependeu do mal. A oferta que você ofereceu para mim foi uma oferta espúria, foi uma oferta sem sentido, mentirosa, hipócrita, porque o seu coração não é meu. É por isso que eu não aceitei você. É por isso que eu não aceito você. É por isso que eu não aceito as suas orações. É por isso que eu não aceito o seu canto. É por isso que eu não aceito o que você faz, porque a sua vida não é minha. Mas se você mudar, Caim, essa fala de Deus, pastor Giovanni, é impressionante. Se você mudar, eu mudo com você. Às vezes algumas pessoas, um dia, uma aluna de seminário é danadinha, né? Ele falou assim: pastor, se no dilúvio as pessoas se arrependessem do mal, como é que ia caber tanta gente dentro da arca? Eu falei: não é que ia caber dentro da arca, é que Deus não ia destruir mais. Deus não muda. Deus como caráter e como essência, ele não muda mais. Ele só troca atitude quando o homem troca atitude. Caim, por que você está desse jeito? E olha que diz: se você proceder bem, eu vou te aceitar. Mas você tem que mudar de vida. É isso que Deus fala. Olha lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando é que a gente domina o mal em nós? Quando a gente é sincero e se arrepende do mal que a gente faz. Quando a Jaqueline dobra o joelho dela na cama e fala: Senhor, hoje eu pequei contra ti, com aquela pessoa, eu falei que não deveria falar, eu ofendi uma pessoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse momento, ela está dominando o mal. Quando a gente está tomando a ceia do Senhor, neste momento, com o coração sincero, nós estamos o que, pastor Giovanni? Dominando o mal. Porque veja bem, irmãos, se Deus fala assim, cumpre a ti dominá-lo, então é uma possibilidade.
Então ele não está tirando as suas chances, as minhas chances. Ele não está dizendo assim, ó, o mal está determinado e não tem como você fugir dele. Não, Deus está falando o quê? O mal vai ser contra você, porém cumpre a ti. Mas como eu vou dominar o mal em mim, Senhor? Eu vou ajudar você. Mas você precisa se arrepender do mal. Que coisa impressionante. Irmãos, que coisa impressionante. Se a gente nunca se arrepende do que a gente faz, como é que você pode entender e viver com Deus na igreja? Agora, olha que coisa mais interessante. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, versículo 8. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Agora eu quero fazer a pergunta para vocês. Deus não sabia onde estava Abel? Sabia ou não sabia? Sabia. Por que ele perguntou? Por que ele perguntou, onde está Abel? Porque quando Deus pergunta onde está Abel, Deus está dizendo o seguinte, fala para mim que você o matou. Fala para mim que você tirou a vida dele. E fala para mim que você está arrependido, porque eu vou te perdoar. Fala para mim o que você fez. Essa pergunta de Deus, onde está Abel, teu irmão, é uma pergunta que Deus está dizendo, fala para mim, confessa. Confessa, Caim. Eu estou pronto, eu não quero te condenar, eu quero te perdoar. Para que eu possa te perdoar, eu preciso que você confesse. Onde está Abel, teu irmão? Mas como ele é uma pessoa que não se arrepende do mal, qual é a opção dele? É ainda ser mal educado com Deus. Acaso sou tutor de meu irmão? Claro que ele era o mais velho. Aí Deus fala, olha, depois não vai dizer que eu não te dei chance. Você matou o seu irmão. Eu vi você matando o seu irmão. E eu conheço o seu coração. E seu coração é mau. Você não se arrepende do mal. Você é um Hamas. Não tem o Hamas? Hamas em hebraico significa violência. Você é Hamas. Então Hamas nunca foi bom mesmo. Por isso que essa turma lá do Islã se chama Hamas. Violência. Se Deus está perguntando para você, diz a verdade para Deus. Não, Senhor, veja bem, o problema não sou eu, Senhor, o problema é que o diabo já viu, né? Onde está o teu irmão? Deus, sabe, eu não tenho problema, eu não tenho culpa de ter sido nascido pecador, o Senhor que deu um pai. Onde está o teu irmão? Deus, olha, eu vou dizer a verdade, viu? Nem me faça pergunta difícil. Sei lá do meu irmão. Quando a gente começa a querer fugir da pergunta, aliás, Deus só faz pergunta que a gente não quer ouvir. Adão, onde estás? Quem te fez saber? Que fizeste? Onde está o teu irmão? Só pergunta que você não quer ouvir. Só que o caminho de Caim era um caminho onde ele não se arrependia do mal. Se arrependa do mal, meu irmão. Bata no peito. Fala, se eu sou um pecador. Eu tenho um pecado diante de Deus. Se você pecou contra a sua esposa, peça perdão para ela. Se você pecou contra o seu marido, peça perdão para ele. Se você pecou contra os seus filhos, peça perdão para eles. Eu pedi perdão para os meus filhos quando eles tinham 4 anos de idade. Eu tinha a minha filha Bruna, ela tinha na época 5 anos. O meu filho Isaac tinha 4. E o meu filho Isaac, ele estava com uma infecção no ouvido, uma otite. E o médico passou um antibiótico delicioso, com sabor de abacaxi. E eu era pastor da igreja, homem santo. Homem santo. Voltei de uma visita abençoada.
Cheguei em casa, a Jane falou para mim, ó, o Isaac fez uma arte. O que ele fez? Olha, ele pegou a cadeira, subiu na cadeira, chegou no armário, abriu, pegou o remédio e tomou tudo de uma vez. Que? Ah, mas eu fiquei possesso. Briguei, chamei ela de que mãe é essa, que mulher irresponsável. Ai, irmãos, eu vou te contar, eu virei macho. E a minha cunhada de 15 anos morava comigo, e você, uma adolescente que fica com a cabeça na lua, como é que vocês não viram o menino fazer isso? E você, Isaac, você... Aí eu fiquei transtornado, saí bravo, fui para o quintal. O Espírito Santo ministrou meu coração. Você fez errado, você fez tudo errado. A meia hora depois eu cheguei lá em casa, todo mundo jururu, chamei todo mundo, senta aqui na sala. Aí todo mundo sentou no sofá. O pai fez um papel horrível hoje. Eu quero pedir perdão para vocês. Quero pedir perdão para minha esposa, quero pedir perdão para minha cunhada, quero pedir perdão para Isaac e para Bruna. Porque eu fiz um ato mal hoje. O problema não é fazer o mal, a questão toda é se arrepender do mal que a gente faz. Caim não se arrependia do mal. Deus está falando com você, meu irmão? Tem aquela canção, quero voltar à essência da adoração? Qual é a essência da adoração? A essência da adoração é o arrependimento. E Caim? Qual era o caminho de Caim? Caim era uma pessoa que andava buscando dar o seu melhor para Deus. Isso é impressionante. Em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Agora eu pergunto para você, qual é o maior e o mais excelente sacrifício? Essa é fácil. Qual é? Qual é o maior e mais excelente sacrifício que a gente pode dar a Deus? Qual é? Qual é? A si mesmo. Não é o valor que você dá no seu dízimo, é por que você dá o dízimo. Por que você dá o dízimo? Porque eu sou grato a Deus. Esse é o maior sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por que ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas? Porque a vida dele era um culto a Deus. Ou seja, Val, o que Abel fez naquela tarde não foi nada diferente do que ele fazia sempre. A diferença foi que ele externou o que ele já era. Deus sonda nossos corações. Deus sabe onde o nosso coração está. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o seu corpo, apresente sua vida, apresente os seus talentos, apresente quem é você para Deus. E procure dar o seu melhor para Deus. Qual é o melhor que você pode dar para Deus? É isso, dê para Deus. Qual é o melhor que você pode dar para Deus? É você. Porque a única coisa que Deus não possui, a única. Ah não, pastor, mas Deus possui tudo. Quase tudo. A única coisa que Deus não possui é a sua vontade. Porque só pode existir amor num ambiente onde pode não ter amor. Só pode existir amor quando existe a oportunidade de não querer amar. Se você só tem uma opção, o que você vai fazer? Só tem feijão para comer, o que você vai fazer, Val? Eu vou comer o feijão. Tem outra coisa? Não, não tem, é isso aí mesmo, pastor Rafael. Ô Débora, é só arroz. Tá bom, é só arroz, vou comer o arroz. Mas se você tem arroz, feijão e carne, é diferente. Você tem opções. Só pode ter amor num ambiente onde você pode não querer amar. A única coisa que Deus não possui
é a sua vontade. Por isso que é o maior e mais excelente sacrifício. Porque a Deliane poderia dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é espetacular, mas eu quero outra coisa. Mas seria muito diferente se a Deliane falasse: Deus, eu tenho muitas coisas para escolher, mas dentre todas as coisas que eu tenho que escolher, eu prefiro a ti, aleluia. Esse é o caminho de Abel. Então Abel deu o seu melhor. Qual era o melhor de Abel? A si mesmo. Deu o seu melhor para Deus. Deus quer o seu melhor. E o seu melhor é você. O pastor Giovanni não falou hoje de noite aqui? Eu sou uma criatura maravilhosa de Deus, linda de Deus. Aí uns feios dão glória a Deus quando você fala isso, né? Aí tem uns irmãozinhos feios que falam: ainda bem, né? Que alguém disse que eu sou bonito. Ainda bem, né? Você é maravilhoso para Deus. Você não falou isso hoje aqui? Não. Fala: eu sou uma criatura divina de Deus, divina de Deus. Então, se você é isso, e você é isso, dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? Você. E último lugar, para o conforto dos irmãos. A terceira área do relacionamento que o texto nos oferece é o relacionamento consigo próprio. Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra de Deus e relacionamento consigo próprio. Versículo de número 6 e 7 de Gênesis 4. O texto ficou mais colorido para você? Esses detalhezinhos? Ficou? Olha lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual era o caminho de Caim, pastor Giovanni? Ele andava sem resolver os seus conflitos interiores. Dá um bom tempo de pregação só isso, né? Você que gosta desses temas aí? Copia aí. Ele andava sem resolver os seus conflitos interiores. Veja, quando Deus aceitou a adoração de Abel e rejeitou a de Caim, o que fez Caim? Se irou contra Deus. Ele passou a ver em Abel, seu irmão, caçula, um rival. Caim pensa que Abel não é só o queridinho do pai e da mãe, mas agora ele é o queridinho de Deus. E a pergunta de Deus: por que andas irado? É como Deus falando assim: mas eu amo você também. Deus ama todos nós, mas Ele só aceita quem muda de vida. Então veja bem, a Bíblia diz em Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Mateus 18:15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Tiago 1,19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus então dá uma oportunidade para Caim. Quais são os seus problemas interiores? O problema é que eu tenho uma mágoa muito grande porque o meu pai amou mais o meu irmão ou mais a minha irmã. O problema é que eu não consigo resolver os meus conflitos interiores. Eu preciso de uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu preciso de ser aplaudido. Se eu não sou aplaudido, se eu não recebo um elogio, se o pastor Giovanni não fala: oh, você é uma bênção, para mim é causa, é terra seca, é terra arrasada. Conflitos interiores. O meu conflito é que eu não olho para o meu irmão como ele é uma bênção, mas eu tenho um conflito porque ele tem mais dons do que eu, e eu queria ter o dom que ele tem e eu não tenho. Conflitos interiores. Eu ministrei 4 anos num seminário no Rio Grande do Sul. E eu acompanhei uma turma, pastor Giovanni, 4 anos. No último ano, na última semana do último ano de seminário, na minha aula, eu falei: irmãos, a minha aula acaba aqui.
Mas vocês têm conflitos interiores. Vocês têm espírito de rivalidade. Eu sei quando você pergunta para o outro que nota você tirou, porque ele não quer perder para você. Eu sei que vocês têm problemas. Então, nós estamos encerrando a aula agora, era 10h35 da noite. Eu vou fazer uma sugestão. É a minha última aula com vocês. 4 anos nós passamos juntos. Se resolvam. Porque a semana que vem vai ter a formatura. E vocês 8 já têm igrejas para trabalhar. Se vocês não resolverem esses problemas que vocês têm, vocês vão levar isso para o ministério. Aí você vai olhar a igreja do teu colega e vai ficar comparando. Do jeito que você comparava a nota, você vai comparar resultado de trabalho. Quando foi na segunda-feira, isso foi uma quinta. Quando foi segunda-feira, eu fui no seminário para dar aula para outra turma. Eu cheguei na turma e falei, e daí, resolveram? Eles disseram, ficamos conversando até 7 horas da manhã. Nós falamos tudo o que a gente quis falar um para o outro. Isso foi em 2011. Então, há 12 anos, 13 anos que eles estão no ministério. E eu sei que eles estão bem. Conflitos interiores. Resolvam os seus conflitos interiores. Qual é o teu problema? Ah, o meu problema é que as pessoas nunca ninguém me elogia. Ah, qual é o teu problema? O meu problema é sempre quando eu penso que eu fiz uma coisa boa, alguém fez uma coisa melhor. Por que você anda irado? Você tem motivo para estar assim. Quantas vezes aqui a gente tem milagre, Val? O Val hoje deu uma de filósofo. E eu fiquei falando, olha só a influência do pastor Giovanni na vida do Val. Quantos milagres nós temos por dia? Mais de 80 mil milagres. Um dia. Ele falou, então, por favor, despeje sobre mim essa sabedoria. Eu preciso saber, eu não sei tudo. E ele tem razão nos 80 mil milagres. Ele me convenceu. Por que andas irado? Por que você anda sem gratidão? O caminho de Caim era assim. Olha que Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho. O que diz lá? O que diz ali no texto? Mal! E guie-me para o caminho eterno. Eu só posso ser guiado pelo caminho eterno se meu caminho mal for eliminado. E o caminho de Abel? Abel andava em santidade a Deus. O sacrifício oferecido pelos filhos de Adão foi uma coisa impressionante. Os primeiros sacrifícios que tem registro na história após a queda pressupunham que eles estavam afastados de Deus. Quando os nossos pais pecaram, o que foi que eles tiveram como oferta que Deus deu para eles? Faça sacrifício para mim, e eu vou perdoar o pecado de vocês. Ah, mas eu vou fazer sacrifício com o quê? Com qualquer coisa. Mas a sua vida é em primeiro lugar. Olha que coisa interessante, a grande diferença é esta, que Abel ofereceu com fé e com a vida dele, e Caim não. Caim era prepotente, Caim era arrogante. Salmo 11:7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E eu quero concluir com esse texto aqui. Isso aqui, pastor Giovanni, me arrepia todas as vezes que eu leio. Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A palavra no hebraico sangue está no plural. Sangues.
Os intérpretes vão dizer que Deus usou a palavra, ou Moisés usou a palavra em hebraico no plural, porque como as expectativas estavam em Abel da descendência, toda uma geração não vai nascer. E mais, qual era a profissão de Caim? Lavrador. Ele trabalhava onde? Na terra. O que aconteceu com a terra agora? Ele amaldiçoou a terra. Que impressionante. Que impressionante. Ele não vai ter mais a bênção de Deus, porque ele amaldiçoou a terra que gerava fruto para ele. O caminho de Abel era o caminho da santidade, era o caminho da justiça, era o caminho do temor a Deus, era o caminho da obediência a Deus, era o caminho da adoração a Deus, era o caminho, fala Senhor que eu vou cumprir, Senhor, se eu não puder cumprir, me ajude a cumprir. Esse era o caminho de Abel. E eu quero concluir, irmão, já falei demais. Antes que o Val olhe o relógio ali para dizer, ó, já tá bom. A pergunta que eu preciso fazer, qual dos dois caminhos vocês têm andado? O caminho de Abel ou o caminho de Caim? Nós não temos um terceiro, nós não temos um caminho neutro. Ou a gente anda no caminho de Abel, ou a gente anda no caminho de Caim. O caminho de Caim levou ele para onde? Condenação. O caminho de Abel levou ele para onde? A redenção. Qual caminho você está seguindo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Glória àquele que era, que é e que há de vir, Deus Todo-Poderoso. Glória àquele que reina no universo. Glória àquele que dá oportunidade para um pecador se arrepender de seu mal, de seus pecados e se dobrar diante da sua poderosa mão. Senhor, nós ouvimos aqui no testemunho da Tua palavra os dois caminhos que temos na vida. Ou o caminho de Abel, ou o caminho de Caim. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, nem conheço mesmo o meu coração. Mas o Senhor sabe quem nesta noite segue o caminho de Caim e de Abel. E o Senhor sabe quem está acompanhando pela internet, quem segue o caminho de Caim e quem segue o caminho de Abel. Se a Tua palavra falou o coração de alguém aqui nessa noite, Senhor, e essa pessoa reconheceu que precisa de uma mudança na sua vida, que ela possa estar se dobrando diante de Ti nessa noite. Faz uma obra nesta noite, ó Deus,